E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, coisa boa que tu tá aqui no nosso curso. Bom, já fizemos aquelas breves explicações formais, né? No primeiro momento ali no nosso vídeo introdutório, então vamos lá, vamos tocar ficha aqui nos nossos estudos. Pessoal, nosso primeiro conteúdo aqui no Português 369 é justamente o conteúdo de ortografia, tá? Vamos trabalhar um pouquinho com a questão de acentuação gráfica, acentuação tônica, outros detalhes importantes aí para qualquer prova de língua portuguesa, seja de vestibular, seja de concurso, seja até no Enem, aquelas questões relacionadas à escrita adequada das palavras, que é justamente a parte de ortografia, né? Lembra, né? Grafia, escrita, orto, né, pessoal? Correta. Então seria ortografia, a grafia correta das palavras. A gente vai trabalhar com o hífen, que é uma coisa muito importante, né? Quando se usa, quando não se usa, tudo isso já a partir da última reforma ortográfica, né, pessoal? Nem vamos falar tanto assim na questão da antiga. Claro que às vezes eu vou comparar, né, para vocês, mas o nosso foco aqui é a atual ortografia, a ortografia vigente. Então vamos lá, iniciando agora o nosso trabalho. Lembrando então, né, a ideia do nosso português aqui, português 369, não esquece, né, tá? Começando pela parte da aula, que são 9 minutos, só 9 minutos. Então, vamos lá, começando os 9 minutos agora. Pessoal, parte de ortografia, então. Primeira coisa, como eu falei para vocês, lembra então, né, que ortografia, deixa eu só pegar o meu marcador aqui. Beleza, ó, ortografia, pessoal, ó, correta. Grafia vem de grafos, né, pessoal? Então é a escrita, olha só que legal, é a escrita adequada, a escrita correta das palavras, dos termos, tá? Toma muito cuidado que quando a gente comete um erro de ortografia, isso já é questão de prova de vestibular há algum tempo, né? O Enem gosta muito de trabalhar com isso. Em concurso público também tem alguns concursos mais específicos que eu gosto de trabalhar com uma questão de vícios de linguagem, tá, pessoal? E tem um vício relacionado ao erro de ortografia, tá? Por exemplo, a pessoa que escreve isso aqui, ó, problema, né? O que ela cometeu? Marcos, cometeu um erro crasso, que coisa horrível. Pois é, toma cuidado que a gente não pode agir com uma coisa chamada preconceito linguístico, tá? Toma muito cuidado. Mas, enfim, de fato, perante a gramática, ela cometeu um erro, tá? E esse erro, pessoal, é justamente um vício chamado de cacografia. Olha só que legal. Cacografia. O que é a cacografia? Cacografia, caco. Sempre que tiver esse radical aí numa palavra, caco é problema, é erro. Então, cacografia é um problema, é um erro na grafia, é um vício de linguagem, tá? Lembrando que a cacografia é um tipo, tá, pessoal, né, de um barbarismo, tá? É que o barbarismo, ele pode se manifestar de várias formas. Nós temos o barbarismo por cacografia, barbarismo por silabada, barbarismo por estrangeirismo, tá? Então, vamos de novo, ó, a pessoa errou a escrita de uma palavra, ela cometeu um vício. Qual é o nome desse vício? Barbarismo. Só que dentro do barbarismo nós temos 3 tipos. Quando a pessoa erra a escrita, o tipo de barbarismo que ela comete é um barbarismo chamado de barbarismo por cacografia. Tranquilo? Não sei se eles chegariam na cacografia, tá, pessoal? Mas na questão do barbarismo é interessante lembrar. Fechou? Muito bem. Então, olha só. Outra questão interessante aqui dentro da ortografia, pessoal, é vocês lembrarem o seguinte, tá? Lembrarem das diferenças entre acento gráfico e acento tônico. Toma muito cuidado. Por quê? Olha só. Uma questãozinha bem simples. Vamos pegar aqui 2 palavrinhas. Mesa e vírus. As palavras mesa e vírus, tá? Pessoal, se colocassem assim para vocês uma prova, tá? As palavras mesa e vírus possuem o mesmo acento tônico. Olha só, tá? As palavras mesa e vírus possuem o mesmo acento tônico. Vamos imaginar, pessoal aí dos concursos, né? Quem trabalha bastante com a banca CESP, aquela banca que trabalha com certo e errado, normalmente nas provas, né? É claro que agora não é mais CESP, é Sebrasp, né, pessoal? Mas enfim, claro que eles também trabalham com questões de A, B, C, D e E,
Mas vamos pensar naquele modelinho clássico de certo e errado, lembra? Vamos lá. Aí ele diz para vocês o seguinte, uma questão de assertiva. As palavras mesa e vírus possuem o mesmo acento tônico. Isso está certo ou está errado? Tem gente que no primeiro momento olharia, olha só, eu vou até mudar de cor aqui. Tem gente que no primeiro momento olharia e diria assim, Marques, pelo amor de Deus, isso está muito errado. Por que está errado? Porque Marques, olha só, a palavra vírus tem acento. A palavra mesa não tem acento. Então, na verdade, mesa e vírus ia sair miros e mesa, né? Olha só, vamos lá, miros e mesa ia sair aqui. Pessoal, mesa e vírus, então, Marques, mesa e vírus não possuem o mesmo acento. Pois é, pessoal, na verdade, está certo. Como assim, Marques? Sim, as palavras mesa e vírus possuem o mesmo acento tônico. Eu não estou falando de acento gráfico, eu estou falando de acento tônico. E aí anota isso no teu material. Acento tônico, toda palavra em língua portuguesa possui. Vamos anotar? Anota aí. Toda palavra possui, tá? Então, toda palavra, tá? Não é toda a, toma cuidado, é toda, sem o artigo, toda palavra. Marques, por quê? Porque toda significa qualquer. Toda a é inteira, tá? Então, vamos lá. Toda palavra, qualquer palavra, toda palavra possui acento tônico. Por que acento tônico? Coloca aí para mim. Acento tônico é a mesma coisa que sílaba tônica, gente. Sério, Marques? Sério, pessoal. Acento tônico é a mesma coisa que sílaba tônica. Ou seja, eu estou falando da classificação da minha palavra quanto à sua sílaba tônica. Mesa, pessoal. Qual é a sílaba tônica em mesa? É o me, né? Ó, mesa, tá aqui. Qual é a classificação dessa palavra quanto à sílaba tônica? Lembra? Tu tens aqui a última sílaba e tu tens aqui a penúltima. Lembra? Quando a sílaba tônica está na penúltima, nós chamamos isso aqui de paroxítona. Muito bem. E vírus, olha só, vírus fica ainda mais fácil porque vírus também tem o acento gráfico. E a gente lembra que na língua portuguesa o acento gráfico sempre marca a sílaba tônica. Então, ó, vírus, a sílaba tônica está aqui, ó, tá na penúltima de novo, ó, última, penúltima, a sílaba tônica está aqui, ela é uma paroxítona. Portanto, as duas palavras são paroxítonas. As duas palavras possuem a mesma sílaba tônica, ou seja, elas possuem o mesmo acento tônico, por isso que está correto. Tranquilo? Viu como isso aqui é uma pegadinha, pessoal? E isso aqui leva uma galera em prova. Toma muito cuidado, tá? Acento tônico é diferente de acento gráfico. Agora sim, né? Vamos falar um pouquinho dos acentos e sinais gráficos. Deixa eu só mudar de cor aqui também, pessoal, para ficar uma coisa, né, bem diferenciada aqui para vocês. Então vamos lá. Olha só que legal. Pessoal, quais são os acentos? Vamos começar pelos acentos. Quais são os acentos gráficos que nós temos na língua portuguesa? Nós temos, né, pessoal, tá? O acento agudo, né? Aquele tracinho em palavras como fé, por exemplo, tá? Nós temos o acento circunflexo, né? O chapeuzinho do vovô, por exemplo, tá aqui, né? Lembra? O acento circunflexo. E nós temos esse aqui, ó, pessoal, tá? O agudo invertido, claro que a gente não chama de agudo invertido, isso aqui é um acento que nós chamamos de acento grave. Marques, isso aqui não é um acento crase? Não, pessoal, não existe acento crase. Crase é um fenômeno, é uma fusão, é uma mescla de duas coisas, tá? Lembra? Crase vem do grego, depois a gente vai falar bastante da crase, né? Mas crase vem do grego, de um termo, que é o termo crases, né? Crases, claro que a gente não fala assim, né? Crases, e esse termo significa fusão, união, porque a crase é justamente isso, é a união de dois As, uma preposição mais um artigo. Só que quem marca isso hoje na língua portuguesa é o azinho com acento grave. Então toma muito cuidado, tá? O acento aqui é acento grave. Mas Marques, está faltando coisa aí, né? Não, não está faltando. Nós temos tão somente 3 acentos gráficos em língua portuguesa. Mas Marques, olha só, e esse cara aqui, ó? O tio, né? Lembra do tio? Pois é, o tio em palavras como mãe, ó, tá? Olha aqui, Marques, né? O tio também é um acento. Não, pessoal, tio é um sinal gráfico. Toma cuidado, tá? Tio é sinal gráfico. O cedilha, né, pessoal, que a gente marca lá no Czinho, ó. O C cedilha também é um sinal gráfico. E aquela vírgula voadora que nós chamamos de apóstrofo. Olha só,
Toma cuidado, aqui muita gente erra também, né? Tá? Tem gente que chama ali, né, de apóstrofe. Não, é apóstrofo. O nome do sinal gráfico, pessoal, aquela aspas, vírgula voadora, a gente chama de apóstrofo, que na língua portuguesa marca supressão de letras. Em palavras como caixa d'água, por exemplo, tá? Então ele é um sinal gráfico, ele não é um acento, tá? Outro detalhe, bem rapidinho, ó, já apitou aqui, nós temos que encerrar. Então, estamos acabando aqui, pessoal. Outro detalhe, o tio, não esquece, anota isso, por favor, para a gente encerrar aqui os nossos 9 minutos. O tio, ele não marca a sílaba tônica, ele não serve para isso. Às vezes ele recai, como uma palavra como mãe, por exemplo, a gente só tem uma sílaba, é óbvio que ele recai sobre a sílaba tônica. Mas a função dele não é marcar a sílaba tônica, tá? A função do tio, anota aí, é marcar a nasalização, a pronúncia nasal de determinadas palavras. Quem marca a sílaba tônica, pessoal, são os acentos gráficos. Acento gráfico, seja o acento agudo, seja o acento circunflexo, ele sim, ele sempre marca a sílaba tônica. Por isso que eu sei que na palavra vírus, né, a sílaba tônica é o vi. Por quê? Porque eu tenho um acento gráfico, então fica fácil. Na palavra café, lembra? Café tem um acento gráfico lá. Qual é a sílaba tônica? É justamente o fé, porque o acento gráfico, ele sempre cairá sobre a sílaba tônica. Fechou, pessoal? Então, olha só, encerramos aqui os nossos 9 minutos de explicação. Te vejo na sequência aí dos nossos vídeos. Até mais, tchau, tchau.